Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? Comentando tudo sobre o Flamengo, a imprensa brasileira aí repercutindo esse jogão onde o Flamengo venceu o São Paulo no Maracanã, jogando bem e é o líder aí do Brasileirão. Nas duas primeiras rodadas, o Flamengo venceu os dois jogos, né? Então vamos ver aí o que a imprensa brasileira falou sobre esse jogo do Flamengo. Fica agora aí com o vídeo. Situação cada vez mais difícil de Thiago Carpini no comando do Tricolor. A gente vai acompanhar ao longo da noite os desdobramentos, se a diretoria vai se manter firme na permanência do Carpini ou se a pressão vai fazer com que a direção mude o comando do time. Quem sabe ainda hoje, no Troca de Passes, a gente possa trazer novidades para vocês, tá legal? Fato é o seguinte, temos dois líderes, dois times com 100% de aproveitamento, apenas dois nessas duas primeiras rodadas, Flamengo e Internacional. O Flamengo está na frente, os dois têm 2 gols de saldo, o Flamengo está na frente porque marcou um gol a mais do que o Inter, 4-3. Flamengo e Internacional, portanto, os únicos dois times com 2 vitórias nessas duas primeiras rodadas. Vamos falar muito sobre esses jogos, começando a falar sobre essa vitória do Flamengo. A gente vê imagens ao vivo ainda do Maracanã. Comemoração dos rubro-negros, preocupação dos tricolores, porque, de novo, apesar de um final de jogo um pouco melhor, a partida que o São Paulo fez foi para se preocupar. Ou é exagero, Mansur? Não, claro que é para se preocupar. A maior fonte de preocupação para o São Paulo, ô Diniz, é que parece que chegou ao campo aquela sensação de contagem regressiva, né? De que em algum momento essa pressão sobre a comissão técnica ela vai resultar numa interrupção de trabalho e numa quebra, porque o futebol brasileiro criou essa cultura e todo mundo já tem ela quase como uma certeza, que quando a pressão chega a determinado nível e se dá a sensação de que a cada rodada o treinador, mais do que seguir um trabalho, ele está defendendo o emprego e tentando ganhar mais 3, 4 dias até o próximo jogo, isso em algum momento chega ao campo. O São Paulo pareceu em alguns momentos do primeiro tempo até desmobilizado. Mas com... O ponto fica muito perto realmente do insustentável, porque... Para a diretoria é mais cômodo, parece que saia, e o resultado no campo acaba não vindo, porque né, o atleta brasileiro parece que ele acaba sentindo um pouco mais, e o São Paulo não teve profundidade, grande criação, essas coisas, mas eu acho que tá sucumbindo um pouco nessa história de aí. O Carpini vai sair, mas e aí? O Carpini vai sair ou não vai sair? Os atletas têm coisas que eles podem resolver dentro do campo. Mas é o treinador que escala, mas é o treinador que mobiliza também, mas eles também têm que se mobilizar. Porque senão passa-se o tempo, passa mais 5 rodadas, 10 rodadas, e não adianta jogar daí de repente esperar para acordar, que acaba sendo tarde. É por aí. Vamos ouvir então Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que saiu ovacionado pela torcida hoje, quando foi substituído no Maracanã. Ele depois do jogo conversou com a nossa reportagem. Vamos ouvir. Dizer, mas esses 3 pontos, sabendo que o Campeonato Brasileiro é difícil, não tem jogo fácil, então o importante é a gente pontuar dentro de casa, para a gente sonhar com esse campeonato. Tá aí, Bruno Henrique, sempre útil, né, Mansur? Impressionante como ele é um cara capaz de provocar desequilíbrio na defesa adversária, seja começando o jogo, seja apenas jogando parte da partida nos momentos finais, né? Ele consegue se adaptar a várias situações que são impostas a ele, né? Acho que o Cebolinha veio muito bem. O Luiz Araújo, questionado hoje, fez uma partida muito boa, mas o Bruno Henrique... Primeiro, ele tem arquibancada a favor dele, né? Tem algo no Flamengo que vai demorar um pouco a mudar. Confiança com que ele joga, né, Mansur? Não, e tem algo no Flamengo que vai demorar alguma coisa a mudar, que assim, quem é remanescente de 2019 e ainda está conseguindo ter um nível de atuação bom, tem uma relação com a arquibancada que outros têm, até constroem. Você vê o De La Cruz aí, mas é algo que está muito marcado, né, no coração de uma geração de torcedores. Então, ele é muito querido pela torcida. E ele oferece coisas com características diferentes do Cebolinha, quando joga pelo lado esquerdo, né? Ele é um jogador, ele consegue te dar profundidade, mesmo sendo destro, preferindo por vezes trazer para finalizar, mas ele consegue dar aquele tapa e ter a velocidade para chegar no fundo. Ele tem muita presença de área, né? Ele tem a questão da estatura, da impulsão. Uma impulsão, né? Absurda. Então ele consegue ser um jogador que ataca a área com mais frequência. O Cebolinha faz um movimento um pouco diferente dele. Ele é um jogador muito útil nessa caminhada do Flamengo.
E assim, se você pensar num campeonato que não vai ser ganho por nenhum time que construiu um 11, e sim por um time que construir opções e souber jogar com elas o tempo todo, em que as trocas não façam ele se desfigurar, esse tipo de jogador é imprescindível. E o principal... Que inclusive chegou a fazer opções por questões físicas, não utilizou o Arrascaeta e não ia utilizar o Luiz Araújo, estavam só no banco, né? Só que aí teve a lesão do Cebolinha, na jogada com o Igor Vinícius, e aí o Cebolinha foi substituído pelo Luiz Araújo, que acabou fazendo um golaço ainda na primeira etapa, né? Mas uma boa partida do De La Cruz, é mais um gol dele, hein? Sim, boa noite, amigos. Um abraço para todo mundo, para quem está em casa. Muito boa a partida dele. Eu acho que é um cara que, assim, era muito pouco provável que ele não encaixasse, né, nesse time, porque é um jogador com capacidade de dar ritmo, né, e assim, eu acho que ele ainda tem muito a crescer junto com esse time do Flamengo. Porque é difícil, a gente falava muito isso durante o jogo, né? É difícil não. Eu, por exemplo, eu não gosto de tirar a atuação individual sem levar em conta o coletivo. E a gente falou de vários jogadores do São Paulo, por exemplo, que estão tendo um desempenho abaixo. E aí a gente falava, pô, mas o time não está tão organizado assim. E o Flamengo é a mesma coisa. Eu acho que conforme esse time for tendo mais padrão, para mim falta regularidade do Flamengo. É isso. O Flamengo, ele tem momentos... O começo do segundo tempo e boa parte do segundo tempo é nível aquele primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. É um vareio. Tal, chegando e tal e tal. Agora, eu realmente também tenho essa dúvida do quanto isso é os caras quererem, o quanto isso ainda é, às vezes, o que o adversário também te traz, porque a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário, às vezes ele também tem mérito em quebrar um pouco essa constância, e o quanto é também da personalidade desse elenco, porque esse elenco, ele é super vitorioso, ele tem muita qualidade, ninguém questiona isso, mas esse elenco já passou na mão de outros treinadores e que também não conseguiu mostrar essa regularidade. Então eu vejo um Flamengo que ele oscila dentro dos próprios jogos. Ele tem momentos que... E quando ele acelera, quando ele coloca ritmo, quando esse time realmente concentra e vai, as coisas vão acontecendo. Tem muita qualidade envolvida entre esses jogadores. E se você pegar o Tite, as marcas dele são regularidade, constância e time equilibrado. E eu falo dessa regularidade, ela não precisa ser a regularidade do nível do começo do segundo tempo. Ela pode ser um pouco abaixo, mas que você tem um pouco mais de controle. E aí eu tô cobrindo. Eu acho que a reta final do jogo, o controle escapou um pouco. É isso. Mas só um detalhezinho, Renato, que eu vi que o Birner discordou. Eu não acho que o São Paulo não teve para empatar. O São Paulo teve. Mas como o Flamengo também teve para fazer 3x0 ou 3x1. Não, teve mais antes do São Paulo fazer o gol. Uma baita defesa. Bem mais. Quando o São Paulo faz 1, o Flamengo já podia estar com 3-4. E no comparativo, até para passar para o Calça, e no comparativo, não é que o Flamengo é isso aí e deixou o torcedor feliz. Até porque o primeiro tempo do Flamengo é abaixo. Porque você precisa hoje fazer muito pouco para estar à frente do São Paulo. Do jogo, não aconteceu nada no primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo foi abaixo. Só que o que se viu, ainda que numa pequena amostragem daquela primeira metade do segundo tempo, você não viu nessa intensidade contra Palestino, Atlético Goianiense, jogo da volta contra o Nova Iguaçu, Milionários. Então, minimamente, você viu algo que você gosta do Tite. Aí eu acho que a gente tem que partir sim para o papo do Birner. Mas o Flamengo do Tite ele precisa ser mais constante. É pouco, 20, 25 minutos de um jogo no Maracanã de Brasileiro. Mas nem isso a gente estava vendo também antes. Exatamente. E aí, Calçado, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, tá? Acho que essa rodada está mais tranquila, né? Estamos falando de bola. De arbitragem? Estamos falando de bola, graças a Deus. Acabou o frenesi dos cartões. A primeira foi um negócio assim... Não, tem jogo amanhã ainda. Difícil, né? Tem jogo amanhã, não elogia. Os justiceiros da amanhã. Mas já foi melhor. Já foi melhor. Aconteceu o que aconteceu. Pela quantidade, assim, tem que acontecer muita coisa. Já foi melhor. Assim, o Flamengo, ainda vejo o Flamengo cheio de fases dentro do jogo. Mas, assim, não vou dizer que não é bom. Também natural, talvez seja uma palavra muito forte, mas acho que é do jogo, é da adaptação. Foi muito importante o Tite ter começado o trabalho dele no ano passado. Ele pegar o Flamengo, mesmo no final de período ali do Campeonato Brasileiro, talvez não para fazer muitas coisas, mas para já demonstrar quais os princípios, né? Como é que ele atuaria. Então eu considero mesmo forte o trabalho esse ano, a partir da pré-temporada. Mas ele já tinha dado a nota para todo mundo de como a coisa ia funcionar. E agora, eu entendo que ainda tem uma equipe para desenvolver, para justamente, acho que ele tem elenco, ele tem um grupo que mesmo com trocas, quem entra pode pressionar adversário o tempo todo. A gente vê isso em grandes equipes no futebol mundial, que tem calendário igual ao do Flamengo. O calendário do Flamengo
E todos os times grandes brasileiros, ele é terrível. O Flamengo está vendo... O Flamengo, se você pegar o último jogo de março e o primeiro jogo de maio, então você pega abril todinho, são 10 jogos em 35 dias. Sim, com um calendário desse, isso está aqui dentro também. Tá aqui dentro. Pouco treino. Está na cabeça, pouco treino, pouco desenvolvimento. O desenvolvimento é o jogo. O jogador sabe, ele olha para frente, pô, tem um Bolívar para encarar. Tem o Palmeiras. Ele tá repetindo muito o time, inclusive para treinar o time jogando. Exatamente. Sim. Porque ele recupera e joga. Recupera e joga. É isso. Tem o Palmeiras no domingo, e esse é um embate que ele é muito importante para o campeonato, é muito importante para os dois times, porque vão medir forças aqueles que a gente tem olhado nos últimos anos e são os grandes concorrentes do futebol brasileiro. 2 Libertadores para cada um. Quem é que pode se aproximar? Tem alguns candidatos, mas quem é que realmente está próximo? Nenhum dos candidatos. Então, é uma série de aspectos, mas acho que o Tite conseguirá desenvolver isso, mas isso vai levar tempo. Isso leva mais tempo quando você não tem assim, disponível um período para treinamento efetivo. Mas é melhor fazer esse ajuste vencendo, né? Que é o que o Flamengo tem conseguido. E esse era outro ponto que eu gostaria de abordar. A gente está em segunda rodada do Brasileiro. A gente pode discutir desempenho e deve, só que a gente precisa entender que o resultado nesse momento faz toda a diferença. Fundamental. E ele pode vir com desempenho, no melhor dos mundos ele tem que vir com desempenho. Mas ele também, às vezes você não está desempenhando bem, mas você vai na raça, na vontade, na garra, naquilo que você pode oferecer para o jogo. Flamengo da rodada inaugural e dessa rodada. Exatamente, só que são 6 pontos. Exato. São 6 pontos. E para iniciar um campeonato, tem equipe que está com 1, tem equipe que está com 0. Isso com 2 rodadas, já na terceira faz mais diferença ainda. Então assim, olhando para o copo totalmente cheio, o Flamengo conseguiu fazer aquilo que esperava dele, com alguns detalhes que a gente é obrigado a comentar aqui, mas ele tem 2 vitórias. E margem para crescimento. Essa é enorme margem. E na Libertadores tem 4 pontos também. Não foi uma boa estreia, o Palestino fez só o suficiente, mas também... E do outro lado, pontos, a situação tem um time que o treinador é interino dele mesmo. Né? Porque ele já está... É um negócio assustador. Essa é a informação, né? Você imagina a tranquilidade desse treinador para fazer a gestão do jogo de hoje e do seu grupo de jogadores. Sim. E o Flamengo pela frente. Se tivesse uma equipe do último pelotão do Campeonato Brasileiro, a gente teria uma outra visão sobre o São Paulo. Mas ele pegou um time que é cotado para ser campeão e tem 2 vitórias. Então, como é que o time pode reagir se ele ele já está numa crise, porque o treinador está rifado, só não sabe que momento vai sair. É meio estranha essa história. E muito difícil de você falar de rendimento, mobilização, quando a situação é essa. Isso é um detalhe. Pode falar, Pedro. Vai lá. É fundamental, que parece que é pouco. Só que eu bato muito na tecla que o Flamengo conseguiu eliminar esse ano aquele evento ali de abril e maio, que é a troca de treinador, né? Esse ano não vai ter esse grande fundamental já do Flamengo. E depois de Flamengo passou 2021, 2022 e 2023. Não quer dizer nada ainda, segunda rodada. Mas o Flamengo passou 2021, 2022, 2023 sem liderar o Campeonato Brasileiro, nem nas primeiras rodadas. E agora a gente vai falar sobre margem, evolução, é pouco tempo, a amostragem do início do segundo tempo hoje. O Flamengo, né? O Flamengo sabotou ano passado pra caramba. O gol de pênalti nos acréscimos do Atlético Goianiense, mas o Flamengo tem 6 pontos em 2 jogos. É o líder do campeonato, só ele, Inter, tem 6 pontos. Amanhã ninguém vai bater 6 pontos, quem joga menos não vai conseguir ir a 6. Então, são aquelas coisinhas que lá na frente você vai tentando entender, mas não é brilhante, mas está eliminando risco. Está tirando a frente que já atrapalhou entre as temporadas. Então, é algo relevante também. É muito pouco porque o Flamengo desenha para a temporada, mas é algo que você não tinha há 3 brasileiros, pelo menos. Quem é brilhante no futebol brasileiro hoje? Não, ninguém. Não hoje, né? Já faz alguns bons anos já. A gente falava sobre isso na redação também. A gente conversou bastante, né, rapaziada? Brilhante? Você tem... Brilhante é uma palavra muito forte. Foi o último time do Jorge Jesus. O Palmeiras... Tem momentos sólidos de trabalho. O Palmeiras, ele é brilhante no sentido de tirar o máximo do grupo que tem, de trabalho, de gestão. Processo, tal. Sim, mas assim, como beleza, a beleza está na execução desse conceito. Por exemplo, eu falei muito pra mim que o Red Bull no Brasileirão passado, ele teve ali um recorde do campeonato que ele jogou muita bola. O Botafogo é a mesma coisa, depois aconteceu o que aconteceu.
Então, assim, é difícil você desenvolver um nível de jogo que você desenvolve, por exemplo, o Palmeiras, eu acho que ele tem um nível de jogo dentro das suas características que aí é muito de gosto. Não, ele é sólido. Efetivo. Entendeu? Ele é sólido, ele tem variação na bola parada, ele tem variação tática, porque tem uma comissão trabalhando que já conhece o lado que o lateral direito dorme. Ele dorme mais pra cá ou mais pra lá. Os caras já se conhecem de um jeito que não tem muito pra onde ir. E o Flamengo ele tem que passar por esse processo, porque esse processo do Flamengo, ele vai além do campo e bola. O Flamengo, para mim, há muito tempo, ele tem ausência de um projeto esportivo, de gente numa hierarquia mais alta que pensa futebol. Então o Flamengo acaba sendo um clube que chega e entrega a chave para a comissão técnica. E a última comissão técnica que conseguiu fazer isso foi do Jorge Jesus. Porque ele não veio só ele, veio um monte de português junto com ele e ele conseguiu trazer. E eu acho que nesse sentido já é positivo. Olha a vibe do Flamengo nesse ano, cara. Olha o que era o Flamengo do ano passado, a troca de treinador. O Flamengo era só derrota o ano passado. Era briga. O Flamengo, eu sempre falo que ele é um clube, quando ele tá bem, ele consegue embalar, mas quando ele também quer se auto-sabotar, é uma coisa não tem pra ninguém. Gigante. Nada ali é mais ou menos. Não tinha... Isso, né? E fugindo das estatísticas, porque eu acho que a estatística tem que estar a serviço do profissional, do treinador, e não o treinador a serviço da estatística. Você conversando aqui a colar com o torcedor do Flamengo, bacana, legal, somos líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tá diferente do ano passado, mas tá todo mundo ainda com a pulguinha atrás da orelha, não tá muito convencido. Por quê, meu caro Flávio Piperno, Chacon, ouvinte espectador internauta da Jovem Pan? Porque quer algo mais, quer um time que brilhe, se não um Flamengo de espetáculo, um time um pouco mais agradável, mais encantador. E aí, eu acho que é o grande desafio do momento para o restante da temporada do técnico Tite. De que desafio é esse que eu estou falando? Mostrar para o torcedor do Flamengo que ele pensa um futebol diferente da tradição, do DNA, da história e da linha trajetórica do rubro-negro carioca. Por que eu estou dizendo isso? Porque o torcedor do Flamengo normalmente acha que o time tem que vencer jogando muito bem, vencer dando espetáculo. E a tônica do Flamengo, praticamente em todos os jogos nesse ano de 2024, é um time eficiente, é um time que coleciona vitórias, não perdeu na temporada, mas não é um time encantador, não é um time brilhante. Acho que é imagem e semelhança daquilo que pensa o técnico Tite. Para campeonato de ponto corrido, como é o Campeonato Brasileiro, longo, talvez seja um modelo em termos de competição, um modelo competitivo mais eficiente, mas o torcedor fica se perguntando, e aí, quando o Flamengo precisar de algo diferente, em vez de trocar 6 por meia dúzia, mexer aí no seu cardápio, no seu portfólio, e aí o repertório do técnico Tite ainda é muito feijão com arroz. Então acho que o grande desafio no técnico Tite, que vem colecionando resultados, porém não um bom futebol, é mostrar para o torcedor rubro-negro que essa é a maneira dele pensar, é assim que o time dele vai jogar. Não é time divertimento, não é time entretenimento, é um time resultadista. Agora, vai ser difícil convencer o torcedor do Flamengo que esse Flamengo, com esse orçamento, com essa folha salarial de mais de 40 milhões, com esse gabarito de elenco que tem, vai ser apenas um time para conquistar 3 pontos. Pode fazer um pouco mais, o que ainda não fez na temporada de 24, viu, Flávio? Ô Viga, você entende que o Tite está sentindo o ambiente, ele já conseguiu colocar as ideias dele e o Flamengo não será diferente, não vai sair muito desse padrão de jogo? Não vejo perspectiva de diferença não, viu, Flávio? Eu acho que ele tem aquelas posições marcadas, um estilo de jogo bem claro, bem definido, e aí as mudanças, as alterações durante os jogos mostram bem o que quer o técnico Tite. Você não vê, como eu disse agora há pouco, um cardápio, um menu, um portfólio de alternativas do time. É aquele time que tem um papel pronto, um papel definido, um 4-3-3, com os beiradas, né, os externos, como se chama hoje em dia, os pontas, tendo um papel tático muito importante, tanto que jogadores aquém e de outros com potencial de serem titulares estão jogando entre os titulares. E quem que eu estou falando? Cebolinha, do lado esquerdo, Luiz Araújo, do lado direito. Não vou nem tocar no ponto, na figura Varela, porque não há um substituto e o Flamengo tem sido ineficiente em não buscar no mercado um jogador para essa posição, para brigar por essa posição. Mas, taticamente, me parece um time pronto, definido, e vai ser assim.
Um time com pouco tempero, com pouco ingrediente, para a torcida até insosso, porém que vem correlacionando resultados, mas ainda assim não houve aquela simbiose, ainda não houve aquela catarse entre treinador e torcida, torcida e treinador, viu, Flávio? Então, galera, chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal, né? A imprensa brasileira aí repercutiu essa vitória do Fla em cima do São Paulo, né? E venceu 2 partidas seguidas, né? Há mais de 40 anos atrás, né? Então, venceu de novo 2 vezes aí seguidas esse Brasileirão, né? Então, mostrando aqui que o Flamengo vem quebrando o recorde com o Tite, né? O Flamengo bem sólido, né? Mostrando aí que pode sim vencer muitos títulos desse ano, e o Flamengo vem jogando bem, vem tomando poucos gols, né? Então, com certeza aí, se o Flamengo continuar nessa trilha aí, pode ainda mais aí ganhar muitos títulos importantes para o Mengão. Você concorda com isso? Dê sua opinião pra gente aqui, deixe seu like, inscreva no canal, dê sua opinião aí sobre se você concorda aí com as opiniões dos comentaristas que elogiaram o Flamengo, falou que o Flamengo tem uma crescente aí, tá evoluindo muito nesse Campeonato Brasileiro e vai focar também em outros títulos aí durante o ano, né? Vimos aí que tem o sorteio da Copa do Brasil, né? O Flamengo vai enfrentar o Amazonas, então o Flamengo vai buscar aí todos os títulos desse ano, elenco tem, né? Então vemos que sai Cebolinha, entra Bruno Henrique e assim por diante, né? Então mostrando aí que o Mengão tem poderio muito grande para vencer os campeonatos esse ano. Então, se concorda, deixa lá, inscreve no canal e até o próximo vídeo.